O Grêmio voltou com um empate sem gols de Brasília e que a essa altura é um ótimo resultado, levando em consideração que jogamos com um clube que está brigando pelo título da Libertadores e Brasileirão. Porém, tivemos um lance bizarro que foi interpretado de forma equivocada pelo árbitro da partida e que ocasionou a expulsão de Miguel Monsalve. Dá uma conferida no que o nosso vice de futebol Antônio Brum falou enfurecido depois da partida. Mas antes de seguir, deixa eu te convidar a se inscrever nesse canal que está crescendo com a ajuda de cada um de vocês, todos os dias com vídeos novos e muita informação de fontes confiáveis. Minha meta é atingir os 1000 inscritos até final do ano. Percebi que temos centenas de pessoas que assistem diariamente o canal, mas ainda não estão inscritos. Então vai lá e dá aquela moral para conseguirmos manter esse projeto e melhorá-lo cada vez mais. Tamo junto. Eu queria que ele perguntasse pro Vitinho se na Premier League ele fazia essa simulação que ele fez. Que beira o ridículo. Né? Então, assim, se a gente quer crescer o futebol brasileiro, todos nós temos que nos ajudar. As arbitragens têm que nos ajudar, os jogadores têm que nos ajudar. É lamentável, Fabrício, é lamentável a expulsão que aconteceu hoje. É uma vergonha, tá? Uma simulação deslavada. O árbitro vai e expulsa dentro do campo, ou seja, ele não viu o lance, ele caiu na onda do jogador do Botafogo, e o VAR não chama para corrigir, sabe? Então, assim, o Grêmio veio para ganhar o jogo aqui, o Grêmio não veio para empatar o jogo. Eu não estou satisfeito com o ponto, eu vim para ganhar o jogo aqui, e a gente tinha um pacto no vestiário que a gente ia ganhar o jogo. E a gente não ganhou porque a gente foi prejudicado mais uma vez. O lance do João Pedro é infinitamente mais chance de gol que o lance do Gustavo Martins com o Daverson, e é infinitamente mais chance de gol do lance que o Adrielson foi expulso aqui no Palmeiras e Botafogo, e que o Textor gritou aos 4 ventos que o Botafogo estava sendo prejudicado. Então o Grêmio foi nitidamente prejudicado hoje pela arbitragem. Até sobre isso, tá? A última vez que eu te vi irritado dessa forma foi lá em Itaquera contra o Corinthians, também por uma decisão errônea da arbitragem. Eu queria saber o que o Grêmio vai fazer efetivamente para isso, para não fique só no discurso de novo, porque todo torcedor gremista... Não é só discurso, tá? Eu estou entendendo a tua pergunta bem, eu sei a forma que tu está colocando ela. Eu fiquei aqui na beira do campo sozinho, brigando contra todos os delegados do jogo, quando tinham 10 pessoas do Botafogo, exatamente quando eles estão sentados lá, e ninguém era coibido por nada. Eu fui julgado por esse episódio sobre o Corinthians, e tomara que eu não seja julgado por esse, porque eu não fiz nada. Então, assim, a gente não tem mais o que fazer. A gente não tem mais o que fazer. Parece que virou uma guerra de quem grita mais, aí vai lá e produz um dossiê. Não adianta. A postura tem que mudar da arbitragem e dos jogadores também. A simulação do Vitinho é uma vergonha para o futebol brasileiro. E o mesmo jogador do futebol brasileiro vai para a Inglaterra e não simula desse jeito. Fica de pé ligeirinho. Preocupa, Bruno, pelo fato de ser, por exemplo, contra times que estão lutando na parte de cima, o próximo adversário também luta, tem Palmeiras envolvido, enfim. O Grêmio não tem medo de nenhum time, o Grêmio tem um grande time, o Grêmio foi muito prejudicado na temporada por vários fatos que aconteceram, eu não estou usando isso como desculpa. O Grêmio enfrentou de igual para igual o Botafogo e para mim o Grêmio merecia ter vencido o jogo, tá? Então, assim, não me preocupa porque o Grêmio vai fazer um jogo forte. Quero convocar a torcida para lotar o máximo de ingressos que a Arena botar à disposição e nós vamos vencer o Fortaleza na sexta. Contra a arbitragem também em situações de vitória? Por exemplo, se o Grêmio tivesse saído com os 3 pontos, independentemente desse lance que tu fala. Tem que perguntar pro Textor se ele vai agradecer a arbitragem de hoje. Quando a gente é prejudicado, a gente vem reclamar, não para condicionar ninguém, para defender os interesses do Grêmio. Eu sou um dirigente abnegado, eu sou um pai de família, eu estou aqui, deixei 2 crianças pequenas em casa para vir defender o Grêmio. Eu vou chegar 4 horas da manhã em Porto Alegre com 50 pessoas da delegação. Eu sou o chefe dessa delegação, eu tenho o direito de vir aqui e me sentir prejudicado. Agora pergunta pro Textor se ele está satisfeito com esse 1 ponto que ele ganhou hoje e se ele vai botar esse 1 ponto no dossiê dele. Mas o que pode ser feito, então? Porque dossiê, conversa, reclamação, e aí essa briga jurídica entre dirigentes e... Não é briga jurídica, eu estou vindo aqui atender a imprensa, as perguntas todas, desde a primeira pergunta do César, estão sendo focadas, eu posso responder questões sobre o jogo. Vocês todos estão me perguntando sobre a arbitragem, eu estou insatisfeito com a arbitragem que aconteceu hoje, o Grêmio foi prejudicado em mais de um lance, o jogador expulso no primeiro tempo, o Botafogo muda toda a história do jogo, o Grêmio poderia ter vencido o jogo com uma larga vantagem, com um jogador a mais desde o primeiro tempo. Jogou, competiu, orgulhoso desse grupo, que é um grupo sério, é um grupo de homens e que veste a camisa do Grêmio. E então, assim, a solução eu não sei, todo mundo tem que ajudar um pouquinho. O jogador tem que parar de simular, o árbitro tem que começar a não cair na onda, o VAR tem que chamar para corrigir quando ele está errado, e aí a gente vai ter uma liga forte, todo mundo vai ficar feliz com o futebol. Premier League, esse lance, é um cartão para o jogador que simulou, não é para o jogador do Grêmio. Uma questão também falando sobre o jogo, a gente viu hoje o Grêmio jogando de igual para igual e até sendo superior ao líder do Campeonato Brasileiro. E agora tem o Fortaleza dentro de casa. Qual a garantia que tu dá também de que o Grêmio vai conseguir repetir contra o Fortaleza a atuação de hoje e não de um revés surpreendente que foi contra o Criciúma? Eu não posso prometer entrega técnica, eu posso prometer entrega de corpo e alma como o time fez hoje e vai continuar fazendo até o final da temporada. Esse time vai entrar em todas as partidas, em todas as divididas, como se fosse uma decisão até o final do ano. O torcedor pode ficar tranquilo relativo a isso.
e se manter essa pegada, a tendência é vencer o Fortaleza. Bruno, qual é a atualização que você pode nos dar com relação a departamento médico? Porque são vários os jogadores que ficaram de fora, são 7 jogadores hoje que não ficaram à disposição do Renato. O Diego Costa suspenso não veio, mas os outros, a gente não tem uma informação concreta. Você, como homem forte do futebol, o que você tem de atualização com relação a justamente essa pasta? A gente tem uma semana cheia para trabalhar, os jogadores ficaram tratando em Porto Alegre e a gente quer recuperar o maior número de jogadores possíveis. A gente vai ser muito prejudicado com essa expulsão do Monsalvo, um jogador importante para o Grêmio. Então, assim, na segunda-feira a gente vai atualizar a situação, a representação é à tarde e vamos tentar colocar o maior número de jogadores à disposição para sexta-feira. Sobre a questão do Renato, porque no jogo contra o Bragantino que ele estava suspenso, ele acabou não viajando. Eu queria saber se a mudança de estratégia para a viagem deles foi também definitivo para a mudança de postura dentro de campo hoje. Não é mudança de estratégia, Ficão. O que acontece? São logísticas diferentes. A viagem para Bragança, ao qual o clube ficava menos de 24 horas na cidade, com uma distância de Atibaia para o estádio diferente daqui, que a gente ficou a 1 quilômetro do estádio. Então, assim, o Renato terminou o treino pela manhã, ficou com os atletas até 24 horas antes da partida, fez um vídeo longo pela manhã, onde ele antecipou toda a preleção, toda a parte tática, e a gente julgou que não era importante a presença dele. Não, sempre é importante a presença do nosso comandante, mas a gente achou que não era fundamental por tudo que envolvia a logística. Esse jogo, como a logística favorecia mais, o jogo era 9 horas da noite, tinha mais horas para ficar com o grupo, o estádio próximo aqui, ele veio e o Renato sempre se porta da maneira mais profissional possível. Deixa eu falar sobre essa questão do Criciúma, aquela derrota, porque tem a ver com o jogo de hoje até. Porque o Diego Costa falou sobre a responsabilidade dos jogadores naquela derrota. E vocês tiveram uma conversa no vestiário, tanto com o Renato, como é de praxe, no pós-jogo, mesmo de cabeça quente, vocês conversam. Mas, pelo que eu entendi, pelo que sabendo, os próprios jogadores meio que botaram o dedo na moleira e não, peraí, nós temos que nos mexer. Foi mais ou menos um reflexo que teve hoje aqui, aquela conversa durante a semana com o elenco, e você vindo aqui também dar um discurso um pouco forte, e que o torcedor estava com saudade de ter um diretor falando forte, porque ultimamente ninguém estava falando e todo mundo sabe o porquê, não veio o caso agora. Fabrício, a questão é a seguinte, sempre que há um revés no Grêmio, no próprio vestiário a gente já resolve as questões e debate do motivo. Se esse grupo não fosse muito forte e não apontasse o dedo um para o outro quando a gente precisa melhorar, a gente já tinha feito mudanças. E os jogadores fazem isso sempre que acontece. Ano passado, faltavam 10 rodadas para terminar o campeonato, a gente tomou 3-0 do São Paulo, a gente fez 8 vitórias consecutivas em 10 jogos. Então, assim, tem momentos que a gente se reúne, a gente se fecha, a gente é muito fechado. Estou há 2 anos com esse grupo, eu tenho um orgulho de cada jogador que está aí. E se não tiver vergonha na cara, a gente muda. Todo mundo tem vergonha na cara, todo mundo honra a camiseta do Grêmio. O torcedor pode ficar tranquilo que esse final de temporada vai ser como a torcida quer, muita garra, e convoco todo mundo para sexta-feira na Arena. Aí, vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum. E reclamações fortes com relação à arbitragem, principalmente envolvendo, né, Gabardo, a gente ouviu, Bruno. Sim. Mais uma aqui, vamos ver aqui. Passos no primeiro tempo, chance clara de gol, o João Pedro sairia na cara do gol. A gente vê no futebol brasileiro outros lances, né, que acontecem isso. E o jogador é expulso indo em diagonal ao meio campo, o Grêmio contesta a expulsão do Monsalvo, que é uma vergonha para o futebol brasileiro, um lance daqueles. E esse acréscimo aí que o árbitro deu no final, pelo amor de Deus, né, gente?